Hoje estamos recebendo o músico e compositor Márcio Pavese e vamos falar um pouco também sobre o lançamento do seu novo CD, Os 12 Encontros. Mas antes disso, vamos falar um pouco da história do Márcio com a música. Márcio, você desde muito jovem já tinha bandas de rock e hoje está no estilo mais calmo, com MPB. Gostaria que você falasse um pouco sobre essa transição do rock, da juventude, para MPB. Mas antes disso, do seu primeiro encontro com a música. Quando você começou a se interessar por música? Olá. E a música foi uma coisa desde pequeno na minha vida, né? Eu comecei tocando rock and roll aqui com bandas, que foi uma grande escola também, para fazer até chegar nessa transição da MPB, que onde eu comecei a estudar música popular brasileira, que eu estudei no Conservatório Carlos Gomes, e comecei a compor música brasileira, né? E aí ficou meio contraditório nessa época. Então, quando foi a primeira vez que eu enviei uma música para um festival de nome de grande porte e a música foi aceita. Eu acabei entrando no Festival Viola de Todos os Cantos e nesse momento já foi onde aconteceu a transição, que eu deixei de trabalhar com rock para trabalhar as minhas composições que eu já estava compondo nesse momento, coisas de música popular brasileira. E depois disso também você trabalhou com outros projetos também sobre música, sobre MPB, né? Você saindo do interior de São Paulo, do Espírito Santo do Pinhal, e chegando no litoral paulista. Como foi esse encontro? Já chegou e começou a trabalhar com música lá também? Isso, na verdade eu fui para Santos a convite do diretor do teatro municipal de lá para me apresentar lá no teatro, num local que eles têm no teatro para apresentações, que se chama Teatro Café Holiday. E através desta apresentação, eu fui pegando outros lugares para tocar, para apresentar, que nessa época eu estava com o trio Sarau, né, que era uma mistura de poesia com a minha música própria e algumas releituras de grandes compositores já consagrados da música popular brasileira. E acabei indo para vários lugares onde foram me apresentando e acabei ficando por lá, né, e onde estou até hoje, há 6 anos. Acabei entrando na noite, que foi a grande faculdade da minha vida, foi a minha grande escola de música, onde eu aprendi muito, eu tive que estudar muito a carreira de grandes compositores para fazer essa mescla até chegar no meu produto final, o que eu queria para gravar o meu disco. Do trio Sarau, você já chegou no Candeeiro, isso tocando já nas noites? Isso, nas noites santistas. O trio Sarau acabou virando o candeeiro. Por quê? Porque nós tivemos que adicionar mais elementos na banda e aí já não era mais um trio. Então, como eu trabalhava com mais música regional nessa época, eu dei esse nome, o candeeiro, que a gente tocou muito em sescs, teatros e nas casas noturnas da região da Baixada Santista inteira em São Paulo. E agora como é para você estar gravando o CD Os 12 Encontros? Como chegou nisso? Isso foi foram anos de trabalho, de amadurecimento musical, de estudo, até chegar num consenso do que eu queria para o meu primeiro disco, né? Você trabalhar com música autoral no Brasil hoje é maravilhoso e fantástico, é o sonho de qualquer compositor, né? Então essa transição foi bem legal, de sair da noite para deixar a noite de lado, para voltar em casa para o seu trabalho próprio, compor. Então foi muito elaborado, eu fiquei muito tempo... Como eu tenho bastante canções, acabei ficando muito tempo escolhendo o repertório. E a hora que eu achava que o repertório já estava fechado para o disco, eu compunha mais outras músicas e aí acabava entrando. E foi muito interessante porque eu envolvi muita gente certa nesse projeto. E o resultado foi maravilhoso, graças a Deus. Todas as músicas são composições suas? São todas composições minhas. Eu tenho 2 parcerias nesse disco e o resto são todas minhas mesmo. Mas você falou sobre a sua participação em alguns festivais, entre eles o Viola de Todos os Cantos, chegando até a fase final. Mas você participou também de outros festivais. Qual você destacaria como os principais? O Viola foi uma experiência assim, extraordinária para mim, porque foi bem no começo da minha carreira como compositor e eu mandei sem pretensão nenhuma e a música acabou entrando. A gente foi até as finais dos festivais, foi maravilhoso. Depois vou citar também o Festival do Guarujá, que é um festival nacional de música popular brasileira também, que eu levei 3 premiações nesse festival. Foi primeiro lugar, eu ganhei como melhor compositor e a escolha popular também. E foi excelente, porque eu acabei conhecendo o Renato Teixeira lá,
que foi a pessoa que me entregou os troféus, e depois fui para o camarim, a gente bateu um maior papo, que ele é fantástico também. Agora vamos falar sobre o lançamento do CD. Já aconteceu? Já aconteceu. Eu fiz 2 shows de lançamento, um em São Paulo e um em Santos. Foram experiências fantásticas também, que São Paulo foi no final do ano passado e Santos foi agora no começo desse ano. Gostaria que você falasse um pouco mais sobre o CD em si, o que está englobado nesse CD, quais são os instrumentos, sobre a participação efetiva no CD. Bem, o disco, na verdade, ele é formado por um trio de jazz, na verdade. A base do disco é piano, baixo, acústico e bateria. E aí eu convidei alguns músicos e instrumentistas também para estar fazendo participação. Então teve violino, teve viola erudita, teve trompete, teve flauta, que foram músicos contratados para fazer esta gravação, né? Na verdade, o que acontece? Os 12 encontros, que é o nome que eu dei ao disco, é um encontro de 12 histórias dentro de um contexto para formar a história do disco. E o que acontece? Existe também a música Os 12 Encontros, que é a música que leva o nome do disco, que são 12 personagens que se entrelaçam dentro de uma trama só, que é essa música que eu vou fazer agora. Então vamos ouvir Os 12 Encontros? Primeiro veio Clara, bela de corpo, simples de fala, um tiragosto que incendiava. Me apresentou Yasmin, que se formara em Salvador, chegar ao Rio, ao Redentor, com 2 filhas pra criar. Era a prima de Vera, muito sincera, meio fogosa, não era bela, porém charmosa. Casada com João, que era irmão de Antenor, fazia honras de doutor, mas não faltava o cabaré. Ao conhecer Cecília, que era filha de Nestor, uma mulata que sambava com calor, me fez de gato e sapato me usou, até o dia que Osvaldo me chamou pra visitar Marília, uma amiga de longa data, muito tranquila, mas era chata. Tinha 2 irmãs, Ana Maria era escrivã, Ana Vitória era artesã, tecia redes com renda. Mas foi com Isabela que da janela de sua casa cumprimentou-me toda acanhada, que foi para o altar num dia de Iemanjá, em Ipanema, beira-mar, onde jurei o meu amor. Vou fazer agora uma canção que se chama Acerto de Contas. É um término de uma relação, uma briga, mas que ficou bem legal. Ela é cômica e dramática ao mesmo tempo. Eu fui pedir a elas minhas contas, só faltou me bater com violão. Menina, não é assim que cicatriza a ferida de um amor que partiu meu coração. Eu fui pedir a elas minhas contas, só faltou me bater com violão. Menina, não é assim que cicatriza a ferida de um amor que partiu meu coração. Devolva minha alegria, minhas roupas penduradas no varal, as minhas guias cruzadas pela fé, o meu jogo de búzios, a viola e o meu rapé. As minhas guias cruzadas pela fé, o meu jogo de búzios, a viola e o meu rapé. Para pa 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 para pa pa
Eu fui pedir a elas minhas contas, só faltou me bater com violão. Menina, não é assim que cicatriza a ferida de um amor que partiu meu coração. Eu fui pedir a elas minhas contas, só faltou me bater com violão. Menina, não é assim que cicatriza a ferida de um amor que partiu meu coração. Devolva minha alegria, minhas roupas penduradas no varal, as minhas guias cruzadas pela fé, o meu jogo de búzios, a viola e o meu rapé. As minhas guias cruzadas pela fé, o meu jogo de búzios, a viola e o meu rapé.